Olá, estamos de volta com mais um Lidere na Medida. O podcast que tem trabalhado as características empreendedoras e como o líder que é empreendedor e o empreendedor que é líder pode fazer e deve fazer para que os seus resultados melhorem, que a performance da sua equipe melhore e que mesmo a sua performance melhore do líder. E hoje nós vamos trabalhar duas características, a da persistência e do comprometimento. E para isso estamos aqui com Rosângela Santos. E eu peço, Rosângela, primeiro agradecer a sua presença aqui. Muito obrigado por ter aceito o nosso convite e poder compartilhar conosco a sua experiência, seu conhecimento. E eu gostaria que você se apresentasse. Paulo, obrigada. Eu que agradeço, tá? Essa oportunidade desse compartilhamento, desse bate-papo aqui no tema liderança, com essas duas características tão importantes, né? Que são quase que coluna vertebral da liderança aí. Bom, meu nome é Rosângela, né? E eu trabalho com educação corporativa. Esse ano, Paulo, em junho, vai fazer 30 anos que eu trabalho em consultoria e com educação corporativa. É um prazer muito grande, né? Compartilhar essa jornada com líderes, que é o que eu tenho feito, com empreendedores, né? De empresas de todos os tamanhos, e ver o quanto que a liderança tem se tornado um assunto mais fluido, um assunto onde a gente consegue discutir nos vários âmbitos, não só nas empresas, né? Mas também no dia a dia. A liderança, ela permeia, né, todo o nosso dia. Então, mais uma vez, obrigada por essa oportunidade. É um prazer estar aqui com você. Muito bem, a Rosângela se apresentou de um modo muito subjetivo, né? Mas a Rosângela tem uma grande experiência, é economista, tem várias formações, várias pós-graduações, né? Inclusive de psicanálise, né? Para lidar com o ser humano, a gente precisa buscar várias formações, né, Rosângela? É por aí mesmo, né? Quando eu falo desses 30 anos, eu acabo falando muito do que eu faço e não do que eu fiz, né? Para tornar essa jornada possível hoje. Então, realmente, eu sou economista, sou administradora com pós-graduação na área de gestão estratégica, de recursos humanos. Eu tenho uma formação em psicanálise clínica, que eu uso muito para a área organizacional, né? Tenho uma formação também muito forte na área de desenvolvimento de empreendedores e empresas, com a ZTZ alemã, junto com o Sebrae Minas, um projeto que eu trabalhei durante muito tempo. Tenho uma formação de coach, né? E faço a parte de coach de vida e coach de carreira, né? E por aí vai. A gente vai ao longo dessa jornada tendo que colocar vários tijolos, né? Aprender várias coisas, continuar aprendendo e reaprendendo para se manter aí útil, né? Para as pessoas e para as organizações, que é o meu grande objetivo. Então, você está vendo que só trago pessoas aqui com alta formação, pessoas que têm muito a contribuir. Então, obrigado mais uma vez, Rosângela. E a Rosângela é facilitadora também do Empretec e instrutora do Líder Coach. Sim, né? sim. Essa jornada de 30 anos contempla aí 27 anos de Empretec, que vai fazer agora o mês que vem, em abril, e mais uns 7, 8 anos de Líder Coach, né? Onde nós somos parceiros, né? Temos o prazer de trabalharmos juntos e contribuir muito para o desenvolvimento das lideranças, né? No estado do Espírito Santo e em outros estados também. Maravilha, Rosângela. Então, entrando no assunto, né? Então, duas características que são, né, coluna vertebral aí do empreendedor, né? São fundamentais, principalmente nos momentos de adversidades. Né? Então, nos momentos de adversidades, o empreendedor ele tem essas duas características como cruciais para que ele leve a bom termo, né, o que ele se propõe fazer, para que ele consiga os resultados que ele quer. Então, eu gostaria que nesse primeiro momento você falasse um pouco dessas duas características, né, que a gente chama até de remo do mesmo barco, remos do mesmo barco. Né? Então, que você fale um pouco aí da persistência, da característica, o que o empreendedor, porque a vida do empreendedor não é um mar de rosas. Não, né? não é um céu de brigadeiro. Desafios, né? Tem muitos desafios. Sim. Então, essas duas características, elas são cruciais, né, para ele saber lidar com isso. Gostaria que você falasse um pouco sobre isso. Quando eu falei no início, né, do nosso bate-papo aqui, que essas duas características são a coluna vertebral, se a gente faz o comparativo com o corpo humano, o que nos mantém de pé é a nossa coluna vertebral, né? Qualquer coisa que acontece com essa estrutura, né? Que segue o nosso corpo e que segura o nosso corpo, acaba que a gente perde, né, o equilíbrio. E também falar da persistência como um tempero, porque persistência demais, ela leva à dureza,
a inflexibilidade, né? A falta de capacidade de enxergar o novo e da mudança. E falar do comprometimento como autorresponsabilidade, não só como compromisso excessivo. Então, quando a gente fala dessas duas características, dessa coluna vertebral na liderança, a gente fala da persistência, e eu costumo dizer que, na maioria das vezes, as pessoas se remetem à persistência, à característica em si, como fulano é forte, fulano segue independente do que esteja acontecendo. Então, aliam muito ou linkam muito essa palavra à dureza, à firmeza excessiva, à inflexibilidade, quando, na verdade, quando a gente vai para as organizações, para as empresas, principalmente as pequenas e microempresas, que é quem realmente faz um volume, né, de emprego e de renda nesse país, a gente verifica que a persistência que existe mesmo e que deve existir na liderança é aquela relacionada à fluidez, à flexibilidade. E aí a gente remota lá nos comportamentos empreendedores, que são 3, né? Age diante de um obstáculo significativo, o líder persistente. O líder persistente também, ele age repetidamente ou muda de estratégia se os resultados não estão vindo. E, por último, ele faz um sacrifício pessoal pontual, quando necessário, para realizar algo. Então, veja que quando a gente sai desse entendimento um pouco romântico de que o persistente ele vai a ferro e fogo. O brasileiro não desiste nunca, tem até a frase, né? Exatamente, quando vai dessa crença, né? A gente vê que a persistência ela é algo que o líder desenvolve ao longo da jornada dele, tá? Para que ele se torne alguém necessário nos momentos de mudança. Então, aconteceu uma diversidade muito grande, ele vai lá e ele vai levar as pessoas a agirem diante daquilo, no melhor que elas puderem, e o quanto elas puderem. Isso é flexibilidade. Então, ele vai fazer um sacrifício pessoal, mas ele vai viver como mártir fazendo sacrifício pessoal? Não. Ele vai fazer sacrifícios pessoais quando necessário, quando ele é presente, na presença dele na empresa e na equipe, é o que vai dar o sal, o tempero para que a equipe continue até entregar um resultado mais suado, de acordo com o que o cliente precisa. Ele vai mudar de estratégias todas as vezes que ele vê que o caminho não é correto. Então, assim, a gente desmistifica essa característica quando a gente fala persistência é seguir, dando o seu melhor e tomando decisões de maneira rápida, de maneira ágil, de maneira assertiva. Né? Então, assim, eu mesmo demorei para enxergar nas organizações esse tempero da persistência. Eu sempre via um líder pesando um pouco mais no sal. E o sal demais, ele salga, né? E o de menos, ele não dá sabor. Então, eu via sempre os dois extremos. E aí, nós começamos a pesquisar, inclusive, qual era o entendimento que o líder tem de persistência. E a gente viu que era esse entendimento um pouco equivocado, inclusive que deixava o líder muito pesado. Né? Então, a persistência é algo que remete à flexibilidade. Quando a gente pega a cabra montanhesa, que é o grande mito, né? Da persistência, quando ela sobe a montanha muito alta, primeiro, ela não olha para trás. Segundo, ela não olha para os lados, mas ela olha muito para o alto e ela olha para cada passo que ela dá. E ela segue. Mas ela não segue correndo, ela não segue desesperada, ela não segue a ferro e fogo com o risco de quebrar uma pata, que é a principal ferramenta, não. De vez em quando para, ela para, e perfeito, ela para, ela olha para baixo para ver qual é o próximo passo, ela segue e, acima de tudo, ela está olhando para cima, que é o resultado. E o líder deve olhar para a equipe. Enquanto a cabra montanhesa olha para o cume, o líder deve olhar para a equipe. Com quem eu vou subir? Com quem eu vou conseguir esse resultado? O que eu preciso flexibilizar sem desistir para que cada uma dessas pessoas consiga entregar o melhor delas? Então, persistência é isso. Na liderança, é não desistir das pessoas.
E o foco, quando você fala olhar para o cume, né? O cume do empreendedor é a meta dele, É a né? É o meta, objetivo, onde é ele a quer meta, chegar, né? E é a aí meta. dá sentido à persistência. Sim. Ele não persiste por persistir, Não. há uma razão para ele E se fazer ele isso. olhar também só para a meta, ele esquece das pessoas. E na Isso. liderança a gente não esquece das pessoas, né? Aproveita a trajetória, inclusive. Aproveita a jornada para trazer as É. pessoas com a gente de acordo com o melhor que cada um pode dar, né? Então, persistir é isso, é ter aquele tempo para olhar para o outro. E agora fala um pouco do comprometimento, que é Então, outro remo desse assim barco. como a persistência é o sal, né, que não pode ter demais que salga, nem pode faltar que, né, não dá sabor, não tira prazer. O comprometimento, ele é muito ligado ao compromisso excessivo. Ah, fulano é comprometido. Fulano, ele não importa, ele deu a palavra dele, ele vai cumprir. Ok, tudo isso é legal. Chegar no horário, cumprir a palavra, muito bacana, e tem a ver até com aquilo que se espera de um líder, que é o exemplo, né? O exemplo é forte na liderança. Move, né? É que move as pessoas. É o que molda a equipe, é o exemplo do líder que molda a equipe. Mas a persistência... Molda e move, né? Mas o comprometimento, ele tem mais a ver com autorresponsabilidade. Toda vez que eu estou diante de alguém que cumpre o que prometeu, que cumpre a palavra, que cumpre uma entrega dentro do estabelecido, ele é muito mais autorresponsabilidade do que compromissado. Ele é muito mais autorresponsável com ele próprio. É ele que não quer falhar. A régua dele não é a régua do outro. O parâmetro dele não é o outro. Embora ele vá atender a uma demanda da equipe, a uma demanda do cliente, a uma demanda da empresa. Mas ele se autorresponsabiliza pelo que acontece. E com isso, o que ele faz? Ele utiliza os 3 comportamentos, né, de comprometimento dentro do empreendedorismo, da liderança empreendedora, que assume responsabilidade pessoal pelos resultados. Segundo, ele colabora com os colaboradores dele, com os funcionários dele, se necessário, para finalizar uma tarefa. E ele coloca a boa vontade dele para atender a equipe, para atender um cliente, para atender as metas da empresa, para além do lucro imediato. Ele coloca a boa vontade acima disso. Ele faz, porque o lucro é consequência dessa autorresponsabilidade. Ele quer que o cliente olhe no olho dele e, para além da palavra que ele está dando, embora a palavra seja muito forte, ele olhe para o olho dele e fale, não, o Paulo vai me atender. O Paulo não vai atender porque eu estou pedindo. O Paulo vai atender porque ele é responsável pelos resultados que ele se compromete a fazer. Então, essas 2 características, eu agradeço muito por você ter me chamado para falar delas, porque são 2 características com as quais eu me identifico, não por ser modelo disso, longe, imagina, mas por acreditar que sejam os pilares da liderança. Então, eu tenho meta, eu preciso persistir fluidamente, né, buscando o resultado. Eu tenho uma equipe, eu preciso me comprometer antes de tudo comigo mesmo, para depois me comprometer com, né, com as pessoas. E as pessoas têm que sentir essa verdade de autorresponsabilidade. Que aconteça o que acontecer, os erros que acontecerem, porque nós somos passíveis de errar, né? Eu vou assumir a minha parte e não vou terceirizar a culpa. Eu vou assumir, vou solucionar, vou aprender com aquilo. Então, esse é o líder que a gente vê hoje nas organizações, buscando esse compromisso não com o outro, mas com ele mesmo. A autorresponsabilidade em ser comprometido, né, com o que ele vai entregar. E você destacou bem essas 2 vertentes, essas 2 características, e a vertente dela, da persistência, do comprometimento. E quando parte para o lado excessivo da persistência, o lado excessivo do comprometimento, leva para o lado que nós chamamos de lado obscuro dessas 2 características. Sim. E eu gostaria que você falasse um pouco do cuidado que se deve ter para não ir para o lado excessivo, nem da persistência e nem do comprometimento. Na tentativa e na vontade de acertar, muitas vezes o líder, ele retroage, ele volta atrás naquele conceito antigo de persistência. E aí ele quer o resultado a qualquer custo. Quando ele quer o resultado a qualquer custo, ele perde o que nós acabamos de discutir, a perspectiva do outro, da equipe e a perspectiva do cliente. Então, ele vai, muitas vezes, até sozinho, ele não percebe. Ele vai abandonando a equipe, porque ele vai no ritmo dele. Ele quer a qualquer custo, ele quer a qualquer preço.
E muitas vezes ele comete uma coisa que é humana, que é a teimosia. Nós somos teimosos por natureza, né? Nós estamos aprendendo a andar, nossa mãe fala, não vai. A gente dá uma olhada para ela e fala, não vou. Eu vou lá. Aí eu caio, dou uma ralada no nariz, ou, né? Toma um Tomo um choque, choque, mas eu fui. O líder, às vezes, ele comete faz muito isso. isso quando ele quer mostrar esse resultado e no afã desse desequilíbrio, ele acaba teimando. E o que que é a teimosia? A teimosia é o lado obscuro da persistência. Porque a persistência é fluidez, é agilidade de raciocínio, é contemplar habilidades dos outros e fazer acontecer. E a teimosia é eu vou, eu acredito nisso. Então eu não olho as informações, eu não filtro as habilidades para poder fazer com que a equipe ande junto. Fala, você faz agora porque tem que ser feito. Então ele passa a ser autoritário, porque o teimoso, às vezes, ele passa a ser autoritário, porque ele quer que a verdade dele seja a verdade do outro, né? Então é a teimosia. E a teimosia dentro dos negócios, o que ela traz? Além de um distanciamento da equipe, o líder fica distante da equipe, ele também passa a buscar resultados fazendo as mesmas coisas. E aí a gente fala que é uma doença mental fazer as mesmas coisas e querer ter resultados diferentes. Então você já está resvalando a aí loucura, né? para a loucura, né? Assim, pegando de maneira mais forte. Mas é isso. Como você é equilibrado, está batendo na mesma tecla. O equilíbrio é buscar os resultados. Com pauta no quê? Pautado no quê? Nas habilidades da equipe, nas decisões que podem ser tomadas, no feedback do cliente. E para isso tem que trazer novas estratégias. Por isso que ele muda de estratégias. Então, o lado obscuro é a teimosia. Mas antes de você falar do lado obscuro do comprometimento, eu gostaria que você comentasse essa afirmação que eu vou fazer. Sim. O empreendedor, às vezes, ele precisa desistir. Sim. Esse negócio que brasileiro não desiste nunca é uma máxima equivocada que muitas vezes leva para o lado obscuro. Né? Sim. Então, há momentos que tem que desistir. Tem. Desiste daquilo, desiste daquela meta, inclusive, e estabelece uma outra meta. Qual é o momento que o líder percebe que é um bom sinal, que é um bom momento para ele desistir? Quando os resultados não estão vindo. Porque se você está fazendo as mesmas coisas, você está utilizando as mesmas estratégias, está medindo, os resultados não estão vindo, então você está sendo teimoso. Você não está sendo mais efetivo. A efetividade, ela acontece quando os resultados estão vindo. Então, o momento de parar é o momento de decidir. As pessoas sempre perguntam para a gente, você já deve ter ouvido essa pergunta. Paulo, quando é que eu sei que eu estou sendo teimoso ou persistente? Quando os resultados não estão vindo. Você está fazendo as mesmas coisas, querendo ter resultados diferentes, não vai ter. Eu me lembro de um empresário lá de Petrópolis, eu era cliente dele, ele vendia máquinas de escrever. Sim. Né? E foi na década de 80 que começaram a entrar os computadores. E eu perguntei para ele, vem cá, você já tem computador? Ele falou, não vou vender esse negócio, porque esse negócio é passageiro. Eu só vendo máquina de escrever. E ele continuou insistindo. Né? E ele não olhou os resultados não estavam vindo e tal. Não preciso nem dizer que ele fechou. Né? Fechou as portas porque ele insistia em vender algo que o mercado parou de comprar. O mercado não comprava mais. Sim. Né? Sim. Então ele perdeu a oportunidade de dar um salto, né, de evoluir. Aí tem vários exemplos no mercado. E empresas hoje ainda fechando por conta da insistência. Logo após a pandemia, eu posso contar esse exemplo rápido? Claro. Uma cliente minha da área de self-service, anterior à pandemia, em 2019, ela já vinha tendo problema de queda de faturamento. Né? Numa região de Vitória, onde tem bastante fluxo e ela tinha cliente, mas tinha acontecido já uma queda de faturamento. E eu sinalizei para o tamanho, a estrutura era grande, ela poderia diminuir, com isso diminuir aluguel. Então, sinalizei para redução de custo, ela foi fazendo e tudo, mas ela continuava com faturamento muito baixo. Veio a pandemia, ela teve que literalmente fechou, né? 17 de março de 2020, então dia 18 ela já estava com o restaurante fechado. E aí eu lembro que a gente conversou, né, por mensagem, ela falou, agora que vai ficar difícil, porque se abertas as portas, né, Rosângela, as pessoas comem com os olhos, né? Se um ambiente bom de empresa, né, algo agradável para as pessoas virem se alimentarem, com os horários também, né, excelente, eu abro cedo e tenho, né, dou mais um espaço para as pessoas almoçarem.
não funcionava, eu estava tendo uma queda de faturamento, imagine agora. Eu falei, olha, pensa o seguinte, aquela realidade que você tinha, ela não existe. E ela não foi imposta por você, ela aconteceu. Mas tem uma coisa que já existia e que vai permanecer, que é o seu olhar sobre a adversidade. Agora você precisa treinar o seu olhar sobre a adversidade. Você tem outra renda? Ela falou, não. Eu falei, então agora você vai ter que agir diante desse obstáculo significativo. Na verdade, você estava em zona de conforto. Não, porque eu falei, aí pontuei, ela falou assim, tá bom, eu estava mesmo, eu queria que o cliente viesse. Eu falei, então, agora você não tem cliente, a porta está fechada. As pessoas continuam comendo, né? E vão continuar comendo. Pensa que você é outra pessoa e não aquela pessoa. Ressignifica a forma de ver. Sai dessa zona de conforto. Para de ser teimosa. Porque você estava sendo teimosa. Agora, né? O mundo te deu uma oportunidade de sair dessa teimosia. Ela falou, não estou vendo como oportunidade. Eu falei, você tem outra renda? Volta a perguntar, não. Ela falou, então, eu falei, então o que você vai fazer? Ela falou, eu vou abrir o delivery aí, vou ver como é que eu faço para acessar os condomínios, né, os apartamentos, porque não está podendo. Eu falei, então, pensa de hoje para amanhã o que você pode fazer. Eu com algumas cartas aqui na manga, mas naquele momento eu preferi não agir como a consultora que dá, né, a orientação, o direcionamento. Eu preferi agir como alguém, como o coach, né, que a gente faz, às vezes, de fazer algumas perguntas, as quais as soluções são dentro dela. Enfim, resumindo, ela nunca mais abriu para o físico, para o self-service presencial. Ela continua no delivery e o delivery realmente é muito mais significativo e o faturamento mudou. Ela vendeu mais na pandemia e continuou vendendo mais do que ela vendia com 6 anos de restaurante. Olha só. E nesse momento, a provocação, ela vale muito, né? Porque permite que a pessoa encontre dentro dela respostas e possibilidades que antes ela não via. Que ela saia da teimosia, né? Que ela consiga ver a flexibilidade, a fluidez, que diante da diversidade, o que funciona não é a ferro e fogo. É o que eu tenho agora de melhor, né? E o que eu posso fazer com o que eu tenho. É isso aí, é isso aí. Enfrentar a diversidade em função dos resultados que deseja. E a pergunta que você fez a ela é muito, né? Você tem outra renda? Porque se ela tivesse outra renda, já tinha a desculpa, né? E tudo bem, e continuava, mas ela precisava daquela renda. Né? Eu sabia que ela já não tinha, então eu estava mapeando alguns recursos, no momento, recursos orais da palavra, né, para mobilizar, para tirar ela daquele lugar que ela estava empacada, porque ela é empacada, ela é muito determinada, ela é focada em metas, ela é muito trabalhadora, mas ela tinha esses raios aí da persistência excessivo, lado excessivo, né? E aí eu falei, bom, eu já sei que o restaurante é a única renda dela. Então, eu fiz a pergunta, você tem outra renda? Aí ela começou a falar, e na segunda vez que eu falei, se você não tem outra renda, o que você pode fazer com o que você tem agora? Você tem cozinha, a cozinha está montada, você que você sabe fazer o negócio, você não faz mais, você sabe, então se você ficar com 2 pessoas aí, inclusive da família, né, vocês vão conseguir fazer, porque tinha pessoas da família para ajudar. Pensa uns 2 dias. Quer dizer, e aí entramos na outra característica, que é do comprometimento, né? Então, você provocou nela não só a questão da persistência, quer dizer, você não tem razões para desistir, você precisa persistir, mas você muda de estratégia. Muda de estratégia. O restaurante continua, ele não morreu. A necessidade do cliente, a dor do cliente se alimentar, ela continua. Muda a estratégia. Muda a estratégia para chegar a ele, né? E aí entra o comprometimento. Fala um pouco do comprometimento agora. Do lado obscuro, né? Então, o comprometimento, ele muitas vezes nos leva a exceder no que nós fazemos. Então, trabalha-se muito. Porque se eu trabalhar muito, eu estou mostrando que eu estou envolvido, comprometido e dentro do meu negócio. Com isso, vai se abrindo falhas, gaps, lacunas em outras partes da nossa vida que são importantes. Nós somos um ser sistêmico. Nós somos inteiros, então nós precisamos de saúde física, mental, né? Nós precisamos de valores espirituais, sejam eles quais forem que nos norteiam, nós precisamos de qualidade de vida, nós precisamos de tempo nos relacionamentos nossos, sociais, familiares, afetivos, amorosos, sejam quais forem, e precisamos do trabalho.
Então, a gente vem de uma relação de trabalho, Paulo, principalmente nós da geração X, onde o trabalho dignifica o homem. Outro ditado, outro provérbio, seja lá o que for, né, que acaba deixando a gente numa zona dos extremos, né? Sim, o trabalho é importante, é através dele que a gente realiza sonhos, é através dele que nós nos melhoramos enquanto pessoa, né? Nas empresas a gente vê o quanto que as empresas realmente são lugares propícios ao desenvolvimento, à descoberta de talentos, à realização de grandes sonhos. Porém, o comprometimento excessivo, ele leva ao abandono de algumas áreas, ao desequilíbrio. Então, eu deixo de cuidar de mim como um todo. Eu deixo de cuidar do indivíduo como um todo. E eu passo a focar no trabalho. E aí, com o tempo, a gente veio, né, os cansaços excessivos, as doenças mentais, né, as doenças ocupacionais. Por quê? Aquela pessoa ela passa a fazer pelo trabalho e não contempla as outras áreas. O corpo cobra, né? Cobra. Quer A dizer, mente e a mente cobra, cobra. ela somatiza, joga para o corpo, e aí você realmente. E aí o teu trabalho ele não te cura nesse momento. Porque você Verdade. precisa de cura física e espiritual, e o trabalho não te dá isso. Né? Quem vai te curar são as pessoas que estão à volta de você. Então você precisa alimentar esses relacionamentos. E para alimentar esses relacionamentos, essas outras áreas da sua vida, você precisa de um tempo. É lá também que você se abastece para trazer para a empresa energia nova, olhar novo, descanso. E nesse excesso de comprometimento, né, você compromete a sua saúde física e mental, compromete os seus relacionamentos, né? Aí não tem tempo para tirar férias, né? E aí vai num roldão, né, de problemas, de angústias, né? Como lidar com isso? É muito importante que o líder, primeiro, perceba que existe uma característica que a gente não vai falar dela aqui, mas ela só vai Pode citar. mencionar? Pode citar, eu acho, né? Que é o planejamento. Que é pensar antes. Pensar antes em tudo que tem que ser feito. Quando eu planejo, eu antecipo riscos que poderiam acontecer no mês que vem, no ano que vem, eu antecipo, e aí eu posso agir sobre eles. Eu elenco habilidades da minha equipe, então eu distribuo tarefas de maneira mais igualitária, tá? E eu, acima de tudo, me comprometo com metas possíveis. Então, da mesma forma que a gente tem que sair desse ditado de que o trabalho dignifica o homem, embora isso seja importante, a gente tem que sair dessa questão de metas audaciosas. O que é uma meta audaciosa se você não consegue cumprir? Ela passa a ser frustrante. É verdade. Então, você não pode ter metinha que você não vai se impulsionar e sua equipe não vai buscar. Mas você tem que ser o quê? Metas o quê? Desafiantes. E para ser desafiante, você tem que contemplar você, a sua equipe em equilíbrio e buscar o resultado. Então, esse equilíbrio entre vida pessoal, trabalho e relacionamento bom com a equipe. Porque muitas vezes você não precisa estar presente. Você sendo um líder de exemplo, o seu exemplo está lá. Se você tem um planejamento, as diretrizes, as estratégias estão lá. E se você confia na equipe, a equipe vai fazer quando você não estiver. E se alguém da equipe precisar falhar, vai ter alguém para substituir também. Então, o comprometimento é quando você supre uma falta que já estava planejada, mas que existe uma rota, existe um mapa. Senão, se você não tem o planejamento, você vai querer entregar a todo custo. E entregando a todo custo, você vai negligenciar áreas da vida muito importantes. E aí você não performa. Sem saúde física e mental, a gente não performa. E aí os resultados não acontecem, a frustração vem, quer dizer, e a frustração não é só sua, a frustração é de todas as pessoas envolvidas no processo, né? Sim. E as pessoas confundem também, Rosângela, trabalhar muito ao invés de trabalhar melhor. Sim. Né? Eu gostaria que você fizesse um pouco a distinção desse trabalhar muito. Você, de certo modo, já citou aí a questão do planejamento, né, que nós já falamos aqui, né? Falou de metas, que nós já tratamos esse assunto com a Liana, né? Mas eu gostaria que você falasse um pouco mais o que o líder empreendedor precisa fazer para que ele trabalhe melhor e para que a sua equipe trabalhe melhor. Como a base da liderança é a confiança, quando a gente olha a pirâmide do desenvolvimento das equipes, a base é a confiança.
Depois vem a autorresponsabilidade, o envolvimento, trabalho em equipe. Mas a base é a confiança. Então, se eu quero trabalhar melhor e ter melhor resultado, eu preciso primeiro desenvolver a minha autoconfiança, acreditar que eu estou no lugar certo, fazendo as coisas certas. Segundo, eu preciso confiar nas pessoas que vão dividir comigo esses resultados, ou seja, que é a minha equipe. Então, eu preciso confiar. Eu preciso desenvolver pessoas. Eu preciso saber, eu preciso me tornar desnecessário nos processos para que eu possa ter esse tempo de qualidade. E as pessoas da minha equipe precisam também de se desenvolverem, ter esse apoio da liderança para se desenvolver, para que elas também possam buscar esse equilíbrio. Então, a base é a confiança. A confiança do líder na equipe. Isso vai dar a ele condições de buscar esse equilíbrio. Então, isso passa por uma boa delegação. Né? Então, eu tenho que confiar. Confiando, eu vou delegar. E delegando, eu vou monitorar os resultados dentro das habilidades daquilo que a pessoa faz de melhor. Muitas vezes, esse líder que está em um lado obscuro do comprometimento, Paulo, ele tem dificuldade de confiar e de delegar. É verdade. Então, joga no meu peito que eu sou a Mulher Maravilha ou o Super-Homem. Uma vez E ele se sobrecarrega, né? Sobrecarregando, por incrível que pareça, ele sobrecarrega a equipe. Então, toda vez que o líder adoece ali, no ocupacional, no trabalho, muitas pessoas da equipe já estão também adoecidas. E os resultados já estão comprometidos. E você falou de confiança, que é a base da pirâmide, ela é fundamental. Uma vez um empreendedor me falou o seguinte, ele foi até meu sócio por um período, numa das livrarias, e é uma pessoa muito estudiosa, economista, e mais maduro que eu à época. Hoje ele deve estar com uns 90 anos. Ele me disse o seguinte, em negócio não existe nem confiança, nem desconfiança. Aí eu falei, não, mas tem que confiar nas pessoas. Ele falou, não, em negócio não é que você não vai confiar, mas também não é que você vai desconfiar de todo mundo. Mas em negócio existe monitoramento, que você falou aí. Quando você monitora, você não precisa ficar só no aspecto da confiança. E essa confiança que você faz é diferente não é aquela confiança, eu confio em fulano. Estabelecer um grau de confiança de tal modo que as pessoas acreditam quando você estabelece uma meta, por exemplo, ou faz um planejamento, por exemplo, que é possível alcançar a meta, que é possível cumprir aquele planejamento. É dessa confiança que você está falando? É por isso que eu falei da autocrença, da autoconfiança. Ele precisa acreditar que ele é capaz de fazer com que as pessoas façam. Porque liderar não é fazer com que as pessoas façam o que precisa ser feito, com respeito, com entusiasmo, com alegria, com satisfação. Então, eu preciso primeiro acreditar no meu potencial de conduzir as pessoas da melhor maneira, tirando o melhor delas. Né? Segundo, eu preciso dar a elas a oportunidade, a autonomia de fazer. Porque se eu seguro tudo para mim, como que eu vou desenvolver pessoas? E terceiro, quando se fala de confiança, se fala de não fazer pelas pessoas, mas de estar atento a qualquer dificuldade que as pessoas têm. Então, eu preciso confiar, eu preciso delegar, eu preciso monitorar. Não porque eu não acredito, mas porque eu sou ponto de apoio. Nessas questões de no negócio não tem confiança, tem a ver muito mais com informações sigilosas. As informações sigilosas, o nome já diz, são sigilosas. E a equipe não está interessada em informações sigilosas da empresa para performar. Ela está interessada em informações fluidas, transparentes, que façam com que elas avancem no que elas têm para fazer. As pessoas se frustram quando elas não recebem as orientações e as informações de maneira transparente, porque elas não sabem o que quer delas. Né? E acrescentaria até o feedback, principalmente quando as pessoas estão indo bem, porque às vezes o líder fala, eu não vou dar feedback para fulano, porque qualquer elogio que a gente faz, ele cresce. Olha só. Mas a empresa é lugar para que as pessoas cresçam e para que as outras vejam, opa, aqui eu sou valorizado. Ele fez bem, é o reforço positivo, né? Ele fez bem, recebeu um elogio, ele está sendo notado, eu também vou fazer bem. E o feedback respeitoso, quando ele está delegando e está monitorando, ele tem condições de pontuar aonde que a entrega pode melhorar, em que momento o colaborador pode melhorar, né? Então, é a confiança em si para que eu possa, né, entregar essa confiança para o outro. E você falou também de buscar o desenvolvimento, né? As pessoas buscar o seu desenvolvimento. Sim. Mas o líder é aquela pessoa que inspira pessoas.
Sim. Então, se ele quer o desenvolvimento das pessoas, ele tem que buscar primeiro o autodesenvolvimento, Sim, né? sim. Autodesenvolver-se, né? E eu costumo também dar como exemplo que a empresa é a universidade, É né? uma escola, É uma né? escola, é uma escola. Eu até chamo de universidade porque tem pessoas, embora tenha pessoas às vezes na empresa que não tem nem o fundamental, Verdade. né? Uhum. Mas é uma universidade no sentido de É um universo é amplo, né? É universo amplo, amplo. amplo, Sim, né? entendo, E concordo, aí, é isso né? mesmo. E aí Sim, o sim. líder ele tem que ter essa sacada, né? Essa Percepção, né? Essa essa capacidade visão. de Sim, perceber sim, a diferença das pessoas. Por isso o sim. tema, né? Lidere na medida, né? Sim. Não na sua medida, mas na Uhum. medida das Das pessoas, pessoas. né? E se você quer ampliar essa medida, se você quer aumentar essa nota, se você quer aumentar essa performance, você precisa tornar as pessoas capazes. E se elas são capazes de fazer ou capazes de fazer alguma coisa, elas são primeiramente pela mão do líder. O líder é o fio condutor. É como você disse, é ele que vai inspirar alguém a se desenvolver. O autodesenvolvimento é de cada um de nós. Mas o líder, se eu vejo o meu líder aprendendo, Fazendo se curso, desafiando, palestra, errando errando, e aprendendo com os erros e hum, compartilhando as experiências, se eu vejo ele feliz fazendo isso, eu vou inspirar o meu liderado, né? O meu liderado vai me ver como exemplo, né? é. Rosângela, o tempo aqui passa rápido, né? Eu costumo Sim, falar isso e é impressionante, é passa rápido verdade. mesmo. Mas eu gostaria que você fizesse as suas considerações finais antes Uhum. de dar os seus dados. Eu vou pedir que você dê os seus dados, ainda um pouco mais sobre persistência e comprometimento. O Sim, quanto isso é fundamental para o líder, para o sim. empreendedor líder. Eu costumo dizer aqui que nem todo líder é empreendedor, Sim, mas todo empreendedor precisa ser líder. precisa desenvolver a liderança, né? Porque ele consegue resultado através das pessoas, né? E a ferramenta disso é a liderança. Então, a persistência, ela, na liderança, no empreendimento, ela é o fio condutor do resultado. Ela é algo que vai dizer para o empreendedor: você é capaz de chegar, você é capaz de conseguir esse resultado. Muitos serão os desafios, muitos serão as adversidades, mas você é capaz. É a fé nele, né? É muito mais que a autoconfiança, a persistência ela é muito imbuída de ações. Então, para você persistir, você tem que tomar a decisão, você tem que mudar, fazer mudança. Então, ela é muito ligada à ação. Então, toda vez que nós estamos ligados à ação, é a fé em nós mesmos, né? Então, num ambiente cheio de desafios como é a empresa e no lidar com a equipe, né, que é também um grande desafio, lidar com pessoas é muito desafiante, embora seja muito gratificante, a persistência ela é fundamental. Não desista de você, do seu potencial como líder, porque aí você também não vai desistir do outro. E não desistir do outro não é impor para ele a sua maneira de fazer. Não desistir do outro é mostrar, você pode, temos vários caminhos, no qual você caminha melhor. Qual é a jornada que você faz melhor? No que você é bom? Então, persistir também eu volto a falar, é olhar para o outro e perguntar para ele como você faria isso? Qual é a melhor maneira, na sua percepção, de realizar essa tarefa? Isso é persistir, né? Eu desisto do outro quando eu imponho a forma de fazer como única maneira. E o talento, ele é algo que brota, né? Ele é algo que vem à tona. Então, eu preciso dar às pessoas o direito delas me mostrarem que elas são capazes de fazer na liderança. E eu o apoio, né? O líder eu apoio. Então, nesse momento que ele é forte, ele está sendo persistente. Forte no sentido de falar, essa pessoa ainda não está pronta, mas eu acredito que ela pode. Eu não vou desistir dela. Então, olhar para o outro. E nesse sentido, muitas vezes se resgata, né, um funcionário que não estava acreditando nele mesmo, né, Sim, mostra que ele tem um potencial, né, sim. e transforma aquele funcionário que era mediano num Sim. Se o meu tremendo. líder não desiste de mim, se o meu Pois é. líder está Por que que eu vou persistindo na desistir? minha capacidade, alguma Opa. coisa de bom eu tenho. É, Eu preciso enxergar isso, né? e um dos papéis do líder é mostrar que a pessoa é capaz mais do que ela própria acredita, Sim, né? É ver nela o potencial e ajudar o desenvolvimento, o despertar desse disso. Dá o potencial, né? suporte, né? Que Dá depois ela isso, anda, depois ela né? anda, depois Aí ela vai. sobra tempo para ele É, ter a qualidade de vida que a gente precisa, exatamente, né? né? E quanto ao comprometimento, é a questão dos excessos. Estar atento aos excessos.
é tentador, é atraente você na fase heróica que a gente fala das empresas, né? São os primeiros anos da empresa, o empreendedor, as lideranças se debruçarem sobre o negócio. É tentador, e muitas vezes é até necessário, mas passada essa fase, você precisa dar uma olhada para si mesmo e buscar esse equilíbrio. Como é que estão as outras áreas da minha vida? Porque é lá que você... Não é no ócio criativo que a gente tem os insights, não é no ócio criativo que a gente enxerga os bons produtos, a mudança, a inovação. Então, se você está sobrecarregado, se você está funcionando no automático 24 horas por dia, como que você vai jogar o seu negócio para a próxima fase? Como é que você vai ter uma visão de futuro privilegiada em termos de oportunidade? Então, precisa ter o equilíbrio. Você precisa ter um momento em que você se dedica, que você está lá, que você colabora ombro a ombro com o funcionário, mas você tem que ter o tempo onde você contempla também o seu bem-estar físico e mental. Porque é lá que você vai... Inclusive, é lá que a gente resolve alguns problemas que dentro da empresa, no dia a dia, a gente não consegue ver. Sair de cena. Sai de cena, vai tomar um café, vai dar uma volta na praia, né? Aqui, então, a gente tem esse privilégio de dar de cara sempre com os calçadões, é colocar um tênis e andar 20 minutos de caminhada, você fala, opa, aquele problema vai ser resolvido dessa maneira. Né? Então, assim, nós somos o momento dos insights. São os momentos do insight, é quando a nossa mente realmente ela fica no melhor do estágio, né? No melhor do estágio, é quando ela fica limpa, mas ao mesmo tempo é onde ela funciona. Uma mente sobrecarregada, ela realmente vai gerar para o corpo toxinas, cansaços, né, e doenças ocupacionais. Rosângela, quero te agradecer imensamente a sua contribuição, estar aqui conosco hoje, trazendo seu conhecimento, né, a sua capacidade, né, as suas experiências, compartilhando conosco, para que nós possamos liderar na medida. Sim. Mas agora eu gostaria que você desse ao nosso ouvinte, quem nos assiste, o seu direcionamento, como achar você, como encontrar você. Sim. Paulo, mais uma vez eu que agradeço, tá? É uma oportunidade para mim, é uma honra para mim. E como amiga, é um prazer contribuir para esse projeto tão fantástico. Parabéns, tá? Está de parabéns. Obrigado. Bom, meu nome é Rosângela Santos, então eu vou dar o meu telefone, né, para vocês que quiserem entrar em contato comigo, que acharem que eu posso contribuir de alguma maneira, né, com o desenvolvimento pessoal, profissional, né, de vocês, da empresa, do negócio de vocês. 27 é o DDD 99917 7724. E nas redes sociais eu tenho no Instagram, Rô Santos, né? Onde vocês podem me encontrar lá. Será um prazer compartilhar com vocês também, virtualmente, algumas opiniões, trocar informações, trocar experiências. Instagram dela, Rô Santos. Isso. Tudo junto. Exatamente. Obrigada, Paulo. Te agradecendo, então, por estar conosco. Eu vou pedir que você faça o seguinte: se você gostou desse podcast e dos outros também, compartilhe. Fale com seus amigos, né? Ponha na sua rede, porque é uma oportunidade, às vezes, uma frase que a gente diz aqui pode ser um insight para algum empreendedor, para algum líder. Se o conteúdo todo não foi o suficiente para você, busque outros conteúdos, né? Você pode aprender mais para que você possa liderar na medida. Lidere na medida, que isso faz uma grande diferença.